Hoje a gente vai falar a respeito de problemas em ajuste de transmissão e qual é a necessidade de você saber encontrar esses problemas e diagnosticar qual é o problema na transmissão da sua bicicleta. E a gente vai falar a respeito de 3 coisas mais importantes. 3 coisas que foram importantes para mim e que realmente foram um game changer na minha vida para que eu conseguisse ajustar melhor a minha bicicleta e conviver com esse ajuste por mais tempo. E quais pontos são esses na realidade? Primeiro a gente vai falar a respeito dos principais defeitos, e isso não quer dizer que esses sejam os únicos defeitos, mas que esses são os principais que eu consegui pegar e diagnosticar. Depois a gente vai falar sobre um método definitivo de ajuste, que é um método que eu gostaria e que eu sugiro que você comece a seguir desde então, para que você entenda aí que tua transmissão pode trabalhar sempre em alta performance, pode trabalhar sempre ajustada e você aí sempre feliz, sem aquela palhaçada de ficar tic-tic-tec-tec ou que o seu grupo não consiga trocar de marcha na hora que você precisa. E por último a gente vai falar quais são realmente os problemas mais comuns e como é que a gente vai poder fazer para diagnosticar, né? Qual que é o método para diagnosticar. E essa não é uma aula apenas teórica. A gente precisa falar de algumas coisas teóricas, porque vocês vão entender que é um processo muito detalhado, muito extenso, então a gente precisa dar uma bagagem, depois a gente vai para lá, pega um defeito numa bicicleta. Eu peguei uma bike que tem defeito de transmissão, eu não sei exatamente como que é, a gente vai fazer junto para entender o que está acontecendo e aí sim aplicar o método definitivo na prática. Mas vamos por parte. Por que falar disso em 2021, onde está todo mundo com grupos muito melhores, muito mais evoluídos do que os grupos mais antigos que a gente tinha de 2019 para trás? Para que a gente vai falar disso então? Porque embora os grupos estejam melhorando com o tempo, a qualidade dos ajustes que a gente encontra por aí, seja numa bicicletaria, num bike shop mais renomado, ou então você mesmo fazendo os ajustes da sua bicicleta, não tem aumentado da mesma forma que a qualidade da bike. Na verdade, que a qualidade do grupo que tem instalado na bike. E eu quero que você tenha uma solução que seja realmente definitiva. Você aprende isso, tá bom? O método definitivo, você aprende ele e você aplica na tua bicicleta para diminuir todos esses problemas que você tem com transmissão, e eu sei que você tem, porque essa é a dúvida que mais chega para mim. Faz um tempão que eu tenho um canal aqui e a dúvida que chega pelo menos 3 por semana é: tenho problemas na minha transmissão, como é que diagnostica? E assim, às vezes é muito difícil de diagnosticar por um comentário e por um input da pessoa. Então, mais fácil do que diagnosticar individual é criar um vídeo aqui falando de problema, quais são os principais defeitos, um método para que você consiga fazer um ajuste bacana, como que você identifica e diagnostica os problemas na tua bicicleta, na transmissão da tua bicicleta, beleza? Vamos lá! Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João, eu sou o criador do Game Changer e a minha missão aqui é facilitar a vida de vocês. Eu não quero que vocês passem pelos mesmos perrengues que eu passei quando eu fui comprar minha primeira bicicleta, quando eu fui fazer manutenção na minha primeira bicicleta. Então eu criei um método, que é o Game Changer, que eu ensino as pessoas a aumentarem a performance da bike e reduzirem os custos de manutenção apenas usando técnicas de manutenção que vão fazer isso por você. A minha missão é facilitar a tua vida aqui. Eu falei no começo do vídeo que isso é um processo complexo e por isso que traz tanto defeitinho que ninguém sabe resolver ou poucas pessoas sabem como resolver. Então, não procure por atalhos dentro do que eu vou mostrar aqui para vocês. É muito mais fácil você seguir o que eu tô te falando, que é uma coisa que é realmente assertiva, do que você tentar ficar bolando soluções aí sem pé nem cabeça. E para reforçar essa ideia, para embasar essa ideia, 100% dos alunos do Game Changer ou dos inscritos no canal que me trazem problemas é porque tá tentando pular etapa. Então, vamos entender isso de uma vez por todas. Quais são então os principais problemas que a gente tem na transmissão da bicicleta? E aí, quando a gente está falando a respeito de defeitos, a gente vai falar a respeito das causas. Quais são as causas que estão ocasionando esses defeitos? Primeira coisa delas, tensão do cabo de aço. Seja para mais ou seja para menos, ela vai fazer com que você não consiga trocar com perfeição as trocas da sua bicicleta, não vai conseguir fazer com que as marchas funcionem direitinho. Ou porque tem cabo esticado demais, então talvez sua bicicleta queira puxar mais de uma marcha a cada clique, ou porque a tua bicicleta tem tensão de menos no cabo e aí você vai ter exatamente o contrário.
Uma coisa muito comum que acontece é cabo enroscando no conduíte. E o que isso quer dizer? Você tem o teu conduíte aqui e você tem o teu cabo aqui. O cabo, ele tem que deslizar maciozinho dentro do conduíte. Se você tem um vinco no cabo que passa por dentro do teu conduíte, você vai ter um problema com o cabo enroscando no conduíte. Você vai ter um problema no grau de liberdade do teu cabo. Uma outra possibilidade de cabo enroscando no conduíte é quando você lava a tua bicicleta e ali no último conduíte, no último pedaço do cabo, você joga água, a água vem por dentro do cabo e entra aqui no conduíte. Seu conduíte e seu cabo não são inox e nessa dobrinha aqui, ó, perto do câmbio traseiro, você começa a criar oxidação. Criou oxidação, você vai diminuir o grau de liberdade e vai ter cabo enroscando no conduíte. Então isso também é uma coisa muito comum e se você não soltar o cabo do câmbio e puxar ali para testar esse grau de liberdade, você não vai conseguir identificar esse problema. Uma outra coisa muito comum é problema com os limitadores. E aí, normalmente é assim, a bike está tão bem ajustadinha que ela funciona muito bem as trocas de marcha. Porém, os limitadores ou estão abertos demais ou fechados demais. Se o limitador superior, que é do cogzão lá, tiver fechado demais, você vai ter dificuldade para subir a corrente para o cog maior. E aí você vai sentir ou uma pressão aqui no teu trocador, ou então você pode até nem conseguir trazer realmente a corrente para lá. E a mesma coisa acontece no cog menor. Então vamos supor, a bike troca de marcha perfeitinha, só que ela não desce para o último cog. Pode ser que você tenha um problema no limitador inferior. Ou então pode acontecer ao contrário, ao invés dela não descer, ela descer mais do que o necessário e cair entre o teu quadro e o último cog. E pegando esse exemplo aí também, a gente consegue fazer uma alusão lá no cogzão. Se tiver aberto demais, pode ser que quando você bote o dedo lá para subir para o cog, você esticou um pouquinho mais, porque todo o trocador tem um grauzinho a mais ali que você estica, e aí a corrente pode parar entre o teu cog e os raios da tua bicicleta. E aí vai dar um pouco de dor de cabeça para você tirar dali. Um outro caso muito comum e que eu recebia muita ligação na loja é assim: putz, eu acabei de comprar a bicicleta, vi seus vídeos lá no canal e eu vejo que a transmissão da minha bicicleta funciona perfeito. Só que quando trabalha de maneira cruzada, ou seja, cogzão e coroão ou cogzinho e coroinha, ela faz barulho. E aí você também tem um defeito, principalmente porque você tem a possibilidade da tua corrente estar pegando no cage dianteiro do teu câmbio. Ah, João, mas peraí, corrente cruzada não pode. Cara, a realidade é que assim, as correntes e os sistemas de transmissão já evoluíram bastante. E o que limitava uma corrente de trabalhar cruzada ou não era o grau de movimentação, o grau de liberdade de torção da corrente. Hoje em dia, para os grupos que a gente tem atualmente, se ele é index para frente, esses grupos já têm a facilidade, essas correntes na realidade já têm a facilidade de torcer e trabalhar em qualquer condição. Não quer dizer que a gente vai conseguir resolver 100% dos casos de corrente cruzada e nunca mais vai pegar. Mas existe a possibilidade de você fazer isso funcionar e também não é errado, mas você usar de fato a corrente cruzada. Eu sei que isso vai dar margem para um monte de discussão. A gente pode fazer um vídeo só falando disso daí e aí eu posso explicar melhor. Mas hoje, dos grupos index para cá e principalmente de 2019 para cá, você pode usar qualquer configuração de marcha. Beleza? Confia no processo. E como eu costumo sempre falar, por último, mas não menos importante, na realidade, de todos esses caras aqui, para mim o mais importante é isso daqui, é a gancheira desalinhada. Não à toa que na hora que a gente entrar no método para ajuste, o primeiro ajuste manual que a gente vai realmente mexer na bicicleta a fim de ajustar alguma coisa, é o alinhamento de gancheira. Se você não coloca esse cara aqui como um padrão, não coloca ele alinhado, você não consegue identificar, não consegue diagnosticar o problema e nem pensar numa solução, beleza? Então, toda vez que a gente vai fazer um ajuste de transmissão, a primeira coisa, um spoiler, né, que a gente precisa fazer é garantir que a gancheira da tua bike vai estar alinhada. Ó, esse vídeo é longo, mas tem tudo que você precisa para pegar de conhecimento e aplicar aí e ter sucesso no ajuste da tua bike. Fechou? Vamos lá para o próximo passo. Para a gente falar de método definitivo, a gente vai falar algumas etapas que você precisa entender e que elas vão ser divididas em pré-ajuste, ajuste do câmbio traseiro, ajuste do câmbio dianteiro, validação, teste e ajuste fino, beleza?
Eu vou fazer um quadro aí na tela para que você entenda quais são essas 24 etapas, beleza? Então, o método definitivo, você tem que garantir algumas coisas antes de começar a ajustar. Então, você tem a fase de pré-ajuste. Primeira coisa que você vai entender é o tamanho da corrente. Tá do comprimento correto? Tem a quantidade de elos que o fabricante da tua corrente, do teu grupo de transmissão, pede para que tenha? Se não tiver, não tem como adiantar para o próximo passo. Uma outra coisa que você precisa ter noção é que grupo de transmissão tem um consumível, que é a corrente. E você precisa garantir que esse consumível e que as demais peças do grupo de transmissão estão dentro de um desgaste aceitável. Então o desgaste do conjunto precisa estar dentro das possibilidades. João, quer dizer que não tem como ajustar se estiver fora de desgaste? Não é isso. O que isso quer dizer? O que significa, na verdade? Pode ser que pelo desgaste do teu conjunto você tenha ajustes menos precisos, mas dá para fazer. Ah, nossa, mas e aí, como é que fica? Fica dessa forma, não tem jeito. Você precisa respeitar essa parada aí de limite máximo de desgaste que a gente já conversou em alguns vídeos e eu vou deixar um recomendado aqui para você. E depois de entender a questão de desgaste do conjunto e ter ciência de que se tiver fora, pode ser que seu ajuste não fique 100%, você precisa garantir o grau de liberdade do seu cabo dentro do teu conduíte. E feito isso, para finalizar a nossa fase de pré-ajuste, a gente precisa caçar uma posição que seja neutra para o meu câmbio dianteiro. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou começar a ajustar a minha bicicleta pelo traseiro. Ou seja, eu vou caçar uma posição que seja neutra para que eu consiga movimentar do primeiro ao último cog no meu grupo de transmissão sem que eu afete o funcionamento ou sem que o meu funcionamento seja afetado pela posição do meu câmbio dianteiro. E então a gente pode passar para a primeira etapa prática realmente do ajuste de transmissão. A gente vai falar sobre transmissão traseira, ajuste de transmissão traseira. Então a primeira etapa, desempenho da gancheira. Segunda etapa, ajuste do limitador inferior. Depois a gente pode passar para a instalação de cabo e conduíte, pré-tensão disso daí. Vamos fazer então as trocas ascendentes e garantir que está tudo funcionando direitinho. Então a gente faz o ajuste do limitador superior, depois a gente faz o ajuste das trocas descendentes, garante que isso daí está funcionando, e aí a gente finaliza a primeira parte da transmissão traseira e entra na dianteira. Primeira coisa que a gente vai fazer na dianteira é garantir o paralelismo do câmbio dianteiro e também a altura. Eu uso isso numa etapa só, mas está dividido em duas etapas para que você não se perca. Ajuste inferior, né? Ajuste do limitador inferior dianteiro. E aí você vai checar o grau de liberdade do câmbio dianteiro também. Tá legal? Ótimo. Passa então para a instalação do cabo e do conduíte, depois para a pré-tensão, depois você vai testar as trocas ascendentes. Depois das trocas ascendentes você faz o ajuste do limitador superior e aí a gente entra num processo de validação. Eu vou fazer um processo com todas as trocas no geral. Eu quero saber se as trocas no geral estão funcionando. Depois as trocas cruzadas, depois as trocas de volta ali na traseira. Uma vez que a gente já validou tudo isso daí, a gente precisa entrar nas duas últimas etapas, que são o teste prático e o ajuste fino em cima da bicicleta. Uma bike sem carga pode ser totalmente diferente de uma bike com carga. E quando eu falo com carga, eu estou falando o peso do ciclista e mais a força que você coloca no pedal da tua bicicleta. E uma coisa que é óbvia quando a gente está falando aqui, mas que não é óbvia na hora da prática de um ajuste de transmissão é isso daqui, ó. Como é que a gente vai diagnosticar? É óbvio, o problema que está gerando vai trazer uma solução para a gente. E por que eu estou falando isso? Porque o processo normalmente que as pessoas fazem é assim, ó. Ela tem uma solução e ela tenta encaixar essa solução no problema. Como assim? Ah, minha bicicleta está com dificuldade de descer para o último cog. Ah, vai lá então e abre o limitador inferior. Espera aí, eu faço então a solução se encaixar no meu problema? Faz sentido, você nem entendeu se é realmente o limitador. Pode muito bem ser um ajuste de gancheira defeituoso aí que está te causando aquele problema. Então você precisaria, na verdade, mexer na gancheira e não fazer um ajuste de limitador. Então, o processo aqui, ó, não é nessa ordem, é nessa ordem. Você tem um problema, você diagnostica esse problema e aí você gera uma solução. Não vamos confundir, porque isso é muito importante. E por isso que o método também é importante. Você vai eliminando etapas para que você consiga o melhor resultado possível. Fechou? Na prática aqui, ó, o que acontece se eu tenho problema de tensão no cabo?
Eu posso ter dificuldades de marcha para subir ou dificuldade de marcha para descer. Basicamente é isso. E esse é o problema mais comum e mais fácil de arrumar. Se eu tenho um problema de cabo enroscando no conduíte, o que pode acontecer? Eu vou ter dificuldade para poder subir para marchas ascendentes, então meu trocador vai ficar pesado. E quando eu estiver nas marchas menores, por conta da tensão da mola, a mola está caminhando para o repouso, por conta da tensão da mola ser menor, eu vou ter dificuldade de engatar essas marchas mais pesadas, as marchas dos cogs menores. Basicamente é isso que eu sinto se eu tenho um problema de cabo enroscando no conduíte. E se eu tiver um problema com os limitadores, basicamente a minha bicicleta ou não vai entrar no cog ou vai passar batido do cog, e aí eu vou ter um problema porque ela vai sair do cassete ou da catraca, dependendo do sistema que você está usando, e a corrente vai parar fora da bike. Aqui na prática, com a corrente cruzada tá dando defeito, o que acontece? Tá pegando dentro do meu cage interno ou tá pegando na parte externa do cage do câmbio dianteiro. E aí fica aquele... Não é legal, aquilo não é bacana, tá bom? Então, na prática, com a corrente cruzada, o que pode acontecer é isso. E aqui que tá o pulo do gato. Com a gancheira desalinhada, ela pode dar qualquer um desses defeitos aqui, com exceção desse cara aqui. Então, como é que você vai diagnosticar tudo isso daqui sem garantir uma gancheira alinhada? Por isso que essa é a etapa mais importante. Todos esses defeitos aqui, ó, podem estar representados por um único problema. Então a gente precisa diagnosticar de verdade do problema para uma solução. Bom, aqui eu tenho uma Groove IP90, mas marca, modelo da bicicleta em si, não importa. A gente precisa dar uma conhecida no que tem de grupo de transmissão. Aqui a gente tem um mix de altos com a Sera e 9 aqui, com 3 aqui, 27 velocidades. É um grupo muito legal, foi vendido muito entre 2017 e até um pouquinho de 2020, antes de saírem os 2 por 9. E aqui basicamente a gente tem um defeito reclamado, que é problema nas marchas inferiores aqui. Pelo estado da bicicleta, pelo que ela se encontra aqui, é uma bike que está limpa, mas não limpa da forma correta, né? Eu posso mais ou menos supor que eu tenho um problema no cabo aqui, que é o segundo caso que a gente falou lá, que é cabo enroscando no conduíte, tá? Eu tenho essa impressão, mas até agora eu não botei a mão na bike. É só pelo que ele me falou, beleza? Então a gente vai começar o diagnóstico agora para entender o que está acontecendo. E aqui, naturalmente, o que eu vou fazer é o óbvio, né? A primeira coisa que eu quero fazer é uma recomendação. A bike estava parada, pneuzinho murcho e tal. Eu não acho legal que você guarde a bike nessa configuração do jeito que ela tá. Ela tá numa marcha intermediária aqui e aqui a gente está na segunda marcha. Por que eu não acho legal? Existem molas aqui, né? Todo o sistema de câmbio, ele é tracionado por molas. Toda vez que você deixa as molas esticadas dessa forma, você vai estar cansando ela à toa. Você quer que ela tenha tensão para trocar de marcha com qualidade na hora que você estiver pedalando, concorda comigo? Então quando você estiver na tua casa, deixa sempre no menor cog e na menor coroa. Dessa forma, esse câmbio vai estar descansando e esse câmbio vai estar descansando as duas molas que ele possui. Vamos lá entender o que está acontecendo. A primeira coisa que eu quero fazer é descer essas marchas todas aqui para tentar levar a bike para a condição que o cliente reclama. Ó, eu consigo descer até o cog da 8ª marcha. A 9ª marcha ela não desce. Tá. O que eu consigo entender daqui? Existe um problema ou de limitador ou daquilo que a gente conversou, mas eu ainda não consigo dizer se é um ou se é outro. Eu vou fazer um teste subindo então. Lembrando que aqui eu teoricamente estou na minha 9ª marcha, certo? Então vamos lá tentar subir. Subi um, agora ela desceu para a 9ª. Subi mais um, ela subiu para a 8ª. Mais um, mais um, mais um. E fui subindo, agora ela subiu 2 marchas de uma vez até chegar lá em cima. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou descer marcha a marcha e ver qual que é o comportamento que a bike me apresenta. Desci uma, desceu. Desci 2, desceu. 3 também, 4 também, 5, 6, 7 e não desce para a 8ª marcha. Agora eu quero fazer um teste, ó. Será que eu tô com um problema de limitador? Vou pegar o câmbio e puxar ele na mão. Ele veio. Desceu.
Então pode ser realmente que eu tenha um problema de cabo enroscando no conduíte. Como é que eu vou ter certeza disso? No caso desse câmbio, a LEN 5, venho aqui, solto esse cabo. Com a LEN 5 eu solto o cabo e puxo ele para cá. Qual que é o meu intuito aqui? Meu intuito aqui vai ser verificar o grau de liberdade desse cabo. Eu vou aproveitar e cortar essa pontinha aqui para ter mais facilidade. Na hora de instalar a gente coloca de volta. Puxa o cabo aqui. Bem sujo. Mas ó, existe um certo grau de liberdade aqui. Tá meio travadão, mas existe um certo grau de liberdade. Eu não consigo dizer se é realmente o cabo e o conduíte que estão com problema, pelo menos não aqui. Eu vou fazer um outro teste. Eu vou puxar esse meu câmbio aqui na mão, ó, para ver se ele tem facilidade de subir, se ele tem mobilidade para poder subir as marchas e se ele tem mobilidade para quando eu for descendo as marchas, ele descer. Assim funcionou normal. Então, o meu problema realmente está aqui entre cabo e conduíte, mas pode ser que não seja naquele pedaço. Vou investigar mais esse e investigar mais esse daqui. Na verdade, esse daqui. Fechou? Como que eu faço? Puxo o cabo no conduíte. Aqui eu tenho muito mais liberdade do que no de baixo. E aí, vou fazer no meu último aqui também. Puxo aqui. Opa! Aqui eu tenho algum problema. Ó, o cabo não corre nem a pau. Ó. Então aqui tá o meu problema e realmente era em cabo e conduíte. Só não era aqui. A gente vai trabalhando, a gente vai pegando a manha de entender o que está acontecendo. Tava pesado o meu trocador, como é de se esperar, e tem um defeito ali que não descia para as últimas marchas, que é quando o câmbio tem menos tensão de mola. Ou seja, provavelmente era realmente isso. Diagnostiquei, entendi o problema na traseira. Agora eu vou verificar se tem alguma coisa na frente também. Para verificar na frente, vou aproveitar que lá atrás está tudo bem. Desço aqui, vou ter dificuldade para descer, porque está cruzado o meu sistema de transmissão. Se eu jogo lá para cima, desceu para o cogzinho. Não sei se vocês conseguem ouvir aí. Mas está raspando, ou seja, o meu limitador aqui está pouco aberto, o meu limitador inferior. Ele tem tensão de cabo de sobra aqui, mas ele não desce. Mas isso é uma parte para a gente fazer depois na hora do ajuste. Eu quero diagnosticar. Jogo para a segunda, também pega nessa condição aqui e lá em cima. Pega? Não, justamente porque tem pouca tensão de cabo. E se eu jogo no maiorzão aqui, também pega no cage e lá em cima não pega. Tá vendo como funciona cruzado? É porque esse tipo de sistema tem mobilidade para isso. Tá legal? O problema que o cliente me falava é que nas marchas mais pesadas na traseira não estava entrando, não estava funcionando. Ok, diagnosticado. Ele reclamou da frente? Não reclamou, mas a bike está aqui. Eu não vou fazer um ajuste de transmissão pela metade. E sinceramente, o valor de cabo e conduíte que você vai gastar na traseira, você já faz a dianteira. O que a gente vai fazer aqui? Tá diagnosticado, show de bola, problema de cabo e conduíte. Quer dizer que é só passar cabo e conduíte e lasque-se? Não é assim. A gente vai preparar tudo aqui. Pode ver, eu não tenho nada separado, eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Como é cabo e conduíte, eu vou separar. Um cabo novo, conduitinho novo, vou instalar cabo em inox nessa bicicleta aqui e depois a gente vai fazer um ajuste completo usando o método definitivo aí. Fechou? Me acompanha aí. O que eu escolhi usar? Conduíte Shimano, original Shimano e cabos em inox. Precisa ser uma escolha mais gourmet, digamos assim? Não precisa, mas depende do cuidado que você vai ter.
tá? Aqui a gente já teve um problema de cabo enroscando no conduíte. Eu quero garantir um conduíte melhor e como tinha oxidação no cabo, eu vou comprar um cabo inoxidável e colocar também, tá? Então eu estou usando 2 cabos inoxidáveis mais uma linha de conduíte Shimano original. Posso escolher algo melhor ainda? Posso comprar tudo top de linha? Pode. Depende do quanto você tem de grana para investir nisso. Depende da bike que você tem também. Às vezes o custo-benefício não vale a pena. Posso comprar o cabo de R$2 e o conduíte de R$1 o metro? Pode também. Perde em qualidade? Com certeza perde. Não tem como dizer que não perde. Pode ser que você tenha que fazer ajustes com mais recorrência. Pode ser que você tenha problemas como esse que deu no conduíte aqui, com mais frequência. Tudo bem, se você sabe ajustar e sabe o que está escolhendo e sabe quais são as consequências das escolhas, não tem problema nenhum, beleza? Eu gosto de usar sempre cabos e conduítes bons, porque você faz uma parada definitiva usando o método que também é definitivo, beleza? Aí você vai lá, simplesmente vai usar a bike e quando precisar de um pequeno ajuste, você vem aqui nos esticadores dos microajustadores, faz o ajuste e segue a vida feliz. Bora lá então arrepiar e fazer essa bike voltar a funcionar como deveria. Se a gente for seguir então, a primeira etapa dos pré-ajustes é saber se a corrente tá do tamanho que deveria estar, a quantidade de elos de sobreposição se está certa. No caso dessa corrente aqui são 2 elos, ok? O que a gente tem que fazer então, se eu já garanti, porque fui eu que instalei essa corrente? Próxima etapa é saber se o meu conjunto tá com desgaste aceitável ou se o meu conjunto está com desgaste muito acentuado. Para isso eu uso essa ferramenta da Park Tool aqui, eu gosto muito dessa ferramenta, tá? E aqui a gente vai checar em 3 pontos diferentes. Então a gente tem 0,50, ok? De desgaste e essa corrente vai bem até o seu 0,75 aí, sem problemas. Vou checar mais um outro ponto, vamos lá. Aqui está um pouquinho mais curta, não, era só mal colocado, 0,50, ótimo. E aí, mais uma aqui, com também 0,50. Ou seja, essa corrente está na metade da vida útil dela, que é de 0,75. E o que eu posso concluir? Eu posso concluir que está favorável para a gente conseguir fazer um ajuste 100% nesse grupo de transmissão aqui. A próxima etapa do método definitivo é garantir os graus de liberdade, né? Ou seja, é entender se está tudo bonitinho entre cabo e conduíte. Só que a gente está com uma linha nova, então é aqui que a gente começa a trabalhar. Eu vou montar as linhas de conduíte e instalar os cabos e garantir o grau de liberdade, fechou? Então vamos lá. Aqui eu já vou cortar, porque eu realmente vou trocar, eu quero realmente trocar. Abro aqui também com a minha Allen 5, pontinha, já vai para o lixo, ótimo. O que eu posso fazer aqui para ser mais fácil, caso você tenha dificuldade em criar linhas de conduíte? Eu posso usar essas daqui de base. Ou então, se você não quiser usar de base, você vai lá e mede e cria suas linhas da forma que você achar melhor, tendo folga o suficiente para o teu cabo andar dentro do conduíte, mas sem ter folga demais para o teu cabo fazer curvas maiores. O teu intuito na hora de montar uma linha de conduíte é justamente garantir o menor caminho com as curvas mais suaves e também presumindo que esse câmbio mexe, né? Então esse cara aqui que recebe o cabo, ele vai dar uma angulada para lá e para cá. Não dá para ser retinho e curto o máximo possível. Fechou? Garante isso. Você está colocando tudo novo e bom na tua bike. Garante que isso está funcionando direitinho. Eu vou fazer as linhas baseadas no anterior, que também fui eu que fiz, então dá para eu confiar no tamanho que estava. A gente pode cortar. Quem precisa ficar nessa palestra. Pode levar aqui. Meus cabos e meus conduítes estão preparados. Estão show de bola. Agora
eu vou tirar os cabos antigos. Dependendo de como for tua bike, ela vai ter um sistema. Pode ser que teu trocador saia o cabo por aqui, pela lateralzinha você vai lá, tira uma tampinha, vê o cabo e você puxa ele para fora. Essa daqui é uma capinha superior, então são 2 parafusos, eu vou ter acesso aqui ao sistema de troca de marchas e eu vou lá e troco o cabo. Pode ser que sua bike seja um sistema SRAM e você tenha um parafuso Allen 4 ali em cima, Allen 3 ali em cima, tira, coloca. Só entenda antes de sair desmontando, beleza? Então aqui eu vou lá, tenho 2 parafusinhos, vou tentar afrouxar eles, ótimo, show de bola. Eu sempre tento afrouxar antes, para depois realmente tirar, porque às vezes você tem algum defeito aqui, algum problema de oxidação, você não consegue abrir, não adianta absolutamente nada. Beleza, aqui eu tenho o meu trocador traseiro. E um detalhe importante, se a sua bike tem trocadores que sai por aqui, o teu cabo, você só vai conseguir tirar esses cabos se você tiver na marcha mais pesada, no cabo todo relaxado, beleza? Senão às vezes você tenta e não consegue, não sabe o que está acontecendo e é exatamente isso, beleza? Aqui você convence o teu cabo a sair, é meio chatinho, principalmente nesse sistema aqui, mas você puxa ele aqui, sempre com calma. Isso daqui também é lixo. Tudo que é lixo eu sempre separo assim para não correr o risco na realidade de confundir. Beleza, o direito tá legal. No caso desse trocador, tem a fitinha que indica aqui no meu mostrador em que marcha que tá. Toma cuidado na hora de desinstalar e de instalar o cabo para que ela não pule para fora. E aqui no lado esquerdo um pouco mais difícil de mostrar, mas é exatamente a mesma coisa. Vou afrouxar para ver. Beleza, os 2 parafusos estão dispostos a sair aqui. E vamos embora. Tiro aqui também essa tampinha. Separo aqui em cima. E aí vou em busca de tirar o meu cabo. Estava mais fácil. Ótimo. Cuidado com a fitinha. Aquele mesmo esquema. Ela tem uma canaletinha para correr aqui dentro. É só você garantir que ela esteja na canaletinha e já era. Na hora de instalar também tem que tomar esse cuidado. Eu estou tomando o cuidado de voltar os meus ajustadores para o lugar, porque como o cabo vai ser novo, o conduíte vai ser novo, eu vou precisar tensionar esse cabo. Então eu estou simplesmente voltando os meus ajustadores para o lugar para que eu tenha margem na hora do ajuste, beleza? Tá desmontado, tá com um pouquinho de terra, eu já vou aproveitar que tá desmontado e vou limpar. Sugiro que você faça exatamente a mesma coisa. Um pincelzinho, bastante cuidado para não desmontar nada e vai que vai. Pô, João, tá desmontado. Será que não seria legal a gente já fazer uma lubrificação desse conjunto aqui? Pode ser que seja a tua necessidade aí. Aqui ainda tá com uma lubrificação bem bacaninha original. Mas se não tiver, se sua bike tiver com esses trocadores todos com defeitos, enferrujados e tudo mais, você pode passar um desengraxante aqui, tá? Com cuidado. E também fazer a lubrificação. Não é óleo que usa aqui, é graxa. Quando tem engrenagem desse tipo, como a do trocador, você aplica a graxa. A Shimano Grease lá, a Premium Grease, é ótima para isso, mas qualquer outra que seja a base de sabão de lítio vai servir também. Aqui eu não vou mexer, mas se você precisar, você pode fazer também. Então, finalmente, eu vou fazer a instalação dos meus cabos aqui. Procuro onde é realmente a minha guia para passar o cabo. Show! Achei aqui o local direitinho. Faço ele sair aqui no meu esticador. Garanto que ele vai entrar na cavidade que é destinada para ele aqui. Show de bola! Agora o cabo está presinho ali dentro, não tem como fazer bobagem. Aqui na dianteira a gente faz a mesma coisa. Cuidado sempre com a fitinha, como eu disse. Passa, garante que ele vai lá para dentro da cavidade. Garantir, ótimo. Agora sim, eu posso fechar aqui, sempre pensando que eu quero que esses cabos sempre fiquem
esticados para que ele não volte ali dentro e atrapalhe, né, e faça com que o cabo saia do alojamento. Ótimo, então vou fechar aqui, garanto a fitinha encaixada. Quer colocar uma marcha para cima só para garantir que a fitinha vai estar no lugar certo, a fitinha indicadora, pode ser que na sua nem tenha isso, mas é bom que você garanta que está tudo certinho. Vou garantir que os meus lugares de parafuso também estão certos, que é aqui. Encaixo primeiro, garanto a fitinha encaixada direitinho. Se quiser agora, dá para voltar. E aí eu vou lá e ponho os parafusos. Deixa para apertar no final, só encosta. Encosta um, encosta outro. Aí você garante que a tampa, ela não tá torta, não tá empenada e não vai trincar caso você aperte de um lado de uma vez depois do outro. Beleza? Feito aqui. Quer fazer um teste? Segura o cabo esticado aqui. Vamos fazer assim para você enxergar melhor. Quer fazer um teste então? Segura o cabo esticado aqui e vem subindo marcha. Sempre esticado. Subiu todo mundo e agora desceu todo mundo. Aqui tá legalzinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Subir uma marcha para garantir que a minha fitinha vai estar no local correto. Todo mundo certinho aqui. Beleza. Encaixo a minha fitinha aqui junto, desço a marcha de volta para garantir que meu cabo vai estar na posição de descanso. Vou lá então e instalo os meus dois parafusos. Sempre encosto primeiro e depois faço realmente o torqueamento, digamos assim. Próximo passo, vocês vão ver em time-lapse, mas eu vou simplesmente encaixar os conduítes nos locais aqui. Fechou? Mais uma polêmica. Vai graxa no cabo? Eu não uso, o fabricante não recomenda usar, mas quer usar, pode usar, não vejo problema não, tá bom? Aí você quiser adiantar aí um bagulho, pode adiantar. Eu vou passar a rodinha aqui dentro. Sem precisar, mas se quiser, pode. Tira fazer. Todo mundo fez um pente aqui de boa. Sem se cortar nada. Então, show de bola. Eu garanti então o grau de liberdade, até porque eu acabei de criar, né, as minhas linhas de cabo e conduíte. Beleza? Tanto no traseiro quanto no dianteiro. Tá todo mundo feliz da vida aqui. Precisou de um ajustinho nesses dois aqui, fiz, acabou, sem erro, sem problema. Vamos para a próxima etapa então, que é a primeira etapa realmente de ajuste disso daqui. O que a gente vai fazer? Como eu falei no começo do vídeo e repeti 500 vezes, primeira coisa que a gente vai fazer é garantir que essa gancheira esteja alinhada. Eu vou fazer o vídeo aqui, tá bom? Te ensino o passo a passo bonitinho, mas tem um vídeo exclusivamente dedicado a ajuste de gancheira que eu vou deixar como recomendação aqui em cima. Bom, Allen 5, vou soltar aqui. Tiro o meu câmbio fora. Beleza, não tem problema eu deixar ele aqui, tá? Só vou fazer isso daqui, ó, pro meu cabo e conduíte não... Vou deixar até ele aqui para que ele não atrapalhe a gente na hora de fazer o ajuste, beleza? Ajustador de gancheira, na verdade o desempenador de gancheira, eu quero garantir que ela tá paralela. Então eu vou fazer uma medida de referência na horizontal, comparar com 180 graus dela. Depois eu vou fazer uma medida de referência na vertical e comparar com os 180 graus dela. Beleza. Posso fazer isso na roda em qualquer lugar? Pode. O que eu gosto de fazer? Usar o bico da roda, o bico da câmara de ar ou do tubeless da tua roda como referência. Eu vou lá, empurro aqui, crio uma referência do lado de cá. Ótimo. Puxo. Vou jogar para o lado de lá, mas também vou levar o bico para lá porque eu quero a mesma referência para cá. Ótimo. Vou lá e faço um check para saber se a 180 graus está ajustado.
Perfeito. Aqui tá perfeito. O horizontal tá perfeito. Agora a gente vai para o vertical. Venho aqui, minha referência tá aqui, empurro o meu pino aqui, encostei no aro, aqui aparentemente está fora. Eu vou abaixar porque fica mais fácil. Venho aqui, medir. Basicamente, o meu câmbio, ao invés de estar paralelo com a minha roda, ele está assim, ó. A minha gancheira está deixando o meu câmbio dessa forma. Então, eu vou abrir aqui a metade do que eu preciso de distância para daí ficar direitinho. Então, vamos lá. Eu tenho que abrir aqui mais ou menos uns 2 milímetros. Ah, mas é pouca coisa, mas faz muita diferença na hora da troca. Então, eu vou lá, puxei, referenciei aqui embaixo, trago aqui para cima, vou lá e... Perfeito, tá? É fácil fazer esse ajuste? Para quem tem prática é sim, mas no começo é um pouco trabalhoso. Não faça ajustes grosseiros demais, bruscos demais, porque senão você vai acabar se confundindo, tá? Tenha sempre em mente que se tem 4 milímetros de diferença, você precisa puxar 2 só, tá? Na hora que você puxar 2, na hora que você dividir essa diferença pelas duas partes da roda, vai dar tudo certo, beleza? Ajuste de gancheira tá aqui na mão e tá feito e tá garantido. Agora eu posso partir realmente para as demais etapas. Já que eu tô com o câmbio desmontado, eu vou limpar a minha gancheira, limpar o meu parafuso do câmbio e aí sim instalar o nosso parça aqui de volta. Encosto ele aqui, garanto que ele está apoiado no fundo da gancheira e aí posso soltar. Eu não vou torquear agora, tá? Mas eu vou encostar para que tenha o mínimo de aperto possível. No final de tudo, eu vou lá e torqueio os parafusos todos do meu ajuste de transmissão. O que eu quero fazer agora? Garantir que o meu ajustador inferior está funcionando direitinho. Ou seja, eu quero saber se ele está aberto o suficiente para o COG, para descer para o COG de 11 dentes, que é o COG da 9ª velocidade aqui, mas que ele não passe e que ele também não fique tentando subir para o COG de 8. Então eu vou lá, vou abrir o meu ajustador aqui, inclusive vou voltar o cabo para o lugar para facilitar a vida. O ajustador dessa bike ainda é Fender Phillips, identifico ele aqui, o meu é o superior e aí eu vou lá e o que eu vou fazer? O meu movimento de teste é assim, ó, vou pedalar a bike e vou apertar no sentido horário até que minha corrente pule do 9º para o 8º COG. Vamos lá. Tá quase, subiu, ótimo, subiu, né? Agora a gente vai de 1/4 e 1/4 de volta, descendo até que ele encontre, né? Que ele desça também, a corrente vá para o COG de 11 dentes, que é o da 9ª velocidade. 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4 e desceu. No quarto que desceu, você vai descer, vai voltar mais 1/4 de volta para garantir que ele tem grau de liberdade para isso, beleza? Um teste, subiu para a 8ª, desceu para a 9ª, beleza? Você notou que deu uma demoradinha? Então eu vou abrir mais 1/4 desse meu limitador aqui. Ótimo. Vamos lá de novo. 8ª, 9ª marcha. Agora sem hesitar. Ótimo. Meu ajustador inferior tá garantido, tá alinhado, tá certinho. Agora eu posso realmente instalar esse cabo ali e fazer a pré-tensão. Vou tomar o cuidado sempre de passar tudo dentro das guias certinho. Vou garantir que está na minha última marcha. Vou esticar esse cabo com a minha mão. Não precisa de alicate, não precisa de nada, porque você já tem o limitador inferior ajustadinho. Vou lá e encosto. Não precisa marcar o cabo nesse momento com um aperto muito forte. O que eu chamo de pré-tensão? Lembra que eu falei que cabo e conduíte são novos, eles vão dar uma laceadinha e tudo mais? É exatamente isso que eu quero fazer. Ou seja, eu vou puxar as marchas lá para cima agora, no meu trocador, só que eu não quero saber se ela está puxando de verdade, se está certo, se está alinhado ou não. Eu só quero que vá lá para cima e desça para que eu faça o movimento de pré-tensão no cabo e ele vá
chegando para o lugar, beleza? Ó, a folga que a gente tem agora é essa daqui, ó. Vamos ver o que a gente vai ter no final. Subi todo mundo, desceu. Nossa, mas aquele cabo batendo lá, não tem problema, relaxa. Subi todo mundo, desceu. Mais uma vez, subi, desci e mais uma vez. 4, 5 vezes resolve. Legal. Olha a folga que a gente já ganhou aqui, ó. Tá? Não adianta eu começar o ajuste a partir do momento que eu coloco o cabo, sendo que ele vai gerar essa folga. Eu vou ficar caçando ajuste o tempo todo, tá? E aí, eu poderia muito bem usar os meus esticadores aqui para poder tirar essa barriga toda aqui, mas eu quero sempre ter margem. Então, eu vou pegar aqui, abrir de novo o meu fixador do cabo, esticar o cabo o quanto for necessário, tá? E vou encostar ele de novo. Tenho tensão agora. E agora sim eu vou me preocupar com o ajuste. Qual que é a fase que a gente está agora? Depois da pré-tensão, vem as trocas ascendentes, ou seja, eu quero subir esse conjunto para lá. Como é que eu vou testar? Do jeito que ele está aqui, eu vou testando de marcha a marcha para ver o que acontece. Vamos lá. Subiu um, ótimo. Vai fazer barulho até a gente chegar lá em cima e eu fazer o corte do cabo, tá? Vou subir mais uma. Subiu também. Mais uma, ótimo, ótimo, ótimo. Foi também. Mais uma e só falta uma. Entende que se você faz o ajuste garantindo que as etapas todas estão sendo cumpridas, você consegue ter uma facilidade gigante de fazer ela estar no ajuste muito próximo do 100%, simplesmente esticando o cabo. É muito importante que você garanta as etapas antes de você chegar aqui e simplesmente tensionar o cabo. Olha que belezinha. Qual é a facilidade? A facilidade é essa daqui. Não tem mais fácil do que isso, tá? Agora eu quero cortar esse cabo aqui e vou aproveitar para fazer a próxima etapa também, que é o ajuste do limitador superior. Beleza? Então aqui eu vou colocar aquele acabamentinho de cabo, tá? Uma pontinha de chumbo. Eu vou dobrar onde ele tem que ficar. Vou calcular aproximadamente 3 dedos aqui. Faço o corte. Eu gosto de cortar com alicate de corte ao invés daquele alicatão, porque faz um corte mais limpo, tá? Eu gosto também de deixar esses 3 dedos, 4 dedos aqui, para poder ter margem para que eu mexa depois. Fechou. Terminei aqui, ou seja, isso daqui não vai mais me encher o saco na hora que eu estiver trocando as marchas. Agora eu quero ir para o ajuste de limitador superior. Qual que é a referência que eu gosto de criar? A bike tem tensão suficiente no cabo para caminhar todas as marchas subindo. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que o meu ajuste superior me dê uma margem para quando eu estiver na primeira marcha, no primeiro cog, eu aperte aqui e o câmbio ainda tenha um grau de liberdade para cima. Queira subir um pouquinho. Quanto? Pouco, né? Eu quero que o câmbio movimente 1 milímetro no máximo. Então o que eu vou fazer? Vou achar o meu limitador aqui e aí vou entender onde ele está pegando. Abrir e aí eu vou aqui no meu trocador e empurro, ó, meu câmbio movimentando ali, ó. Mas está movimentando demais. Eu quero 1 milímetro de movimentação. Fecho. Agora sim, tá? Esse é o pulo do gato, né? Não precisaria disso se sua bike não sujasse. É uma mountain bike, essa bike vai para trilha, vai ter dificuldade na hora da subida de fazer a corrente subir para o cogzão se você tiver com o ajuste exatamente onde tem que estar, sem ter uma margem. Principalmente em grupos mais básicos. Por isso que eu deixo essa margenzinha. Essa margem não é capaz de trocar a marcha e nem de atrapalhar nada. Mas ela é capaz de fazer a bike subir uma marcha caso esteja muito sujo o seu sistema de transmissão, beleza? Recomendo que você faça isso também. E aqui a gente vai testar as trocas descendentes. Estou na primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona marcha, que era o nosso problema. Deu para ver que já sanou.
Se a gente tivesse na etapa de trocas ascendentes ou de descendentes e eu fosse lá e desse o clique para subir, não subiu, eu volto na configuração anterior, vou lá e dou um clique aqui, certo? Você vai entender na hora que você estiver mexendo que ali são cliques de ajuste. Aí você vai lá e sobe. Ah, subiu, ótimo. Não subiu, você volta para a configuração anterior e sobe mais um clique, tá? Sempre volta a marcha para o cabo voltar para a condição de repouso. Terminou isso, você vai fazendo isso marcha a marcha, tá bom? Na prática, você deve fazer ajuste em 2 ou 3 marchas e depois todo o resto vai bater, porque é proporcional quanto puxo de cabo, tá bom? Aqui não teve a necessidade da gente fazer esses micro ajustes, porque a gente fez um trabalho de pré-ajuste muito bom. A fase de pré-ajuste está garantida, então a gente tem essas trocas belezinhas, tanto para subir quanto para descer. Se a gente tivesse identificado algum tipo de problema, eu trabalharia nesses microajustes aqui para conseguir uma configuração melhor, sempre marcha a marcha. E iniciando ou migrando, né, para o câmbio dianteiro, para que daí a gente consiga ir para a reta final dos ajustes. Eu preciso, esse kit aqui me pede 2 milímetros de altura aqui, tá? Entre o maior dente do meu pé de vela e o cage do meu câmbio. Você pode ver que se sua bike for nova, ela tem um adesivinho laranja aqui, ó. Aquilo é uma ferramenta, não é para você jogar fora. Aqui provavelmente saiu por conta do tempo, tá bom? Então eu quero 2 milímetros de altura aqui, que no caso, por eu não ter aquele adesivinho, eu vou usar uma Allen 2 para garantir. E depois, então, eu quero também garantir o paralelismo do meu câmbio. E o paralelismo é fácil, você pode criar essa referência usando uma chave Allen aqui. Você vem com a chave Allen aqui, né? Olha a distância que tem aqui, transpõe essa distância lá para trás e verifica. Aqui, por exemplo, o meu câmbio, ao invés de estar paralelo certinho, ele está um pouquinho mais para dentro, então ele está assim, beleza? Vou garantir esses 2 ajustes e a gente passa para a próxima etapa. Corta lá a cabeça dele. Quando você estiver fazendo um ajuste, você vai notar que quanto mais você aperta o parafuso da bend aqui, né, da abraçadeira que prende esse câmbio, se o teu câmbio dianteiro for de abraçadeira, quanto mais você aperta, mais para dentro ele vai. Então, faz o ajuste e sempre vai observando se na hora que você apertou ele não caminhou. Porque às vezes você faz o ajuste, na hora que você vai lá, dá o torque certo, ele fica fora, tá bom? Isso é uma dica legal. Agora eu quero fazer o ajuste do limitador inferior aqui do meu câmbio. Para fazer o ajuste do inferior, eu preciso necessariamente com a marcha mais leve lá na traseira, no cog mais interno possível, que é para justamente provocar com que a bicicleta encoste no cage aqui. A bicicleta não, a corrente. Então eu vou lá e eu quero garantir aqui minimamente uma distância para que funcione direitinho. E aqui o meu intuito vai ser criar 1 milímetro de folga entre o cage, vamos imaginar assim, ó. O cage tá aqui, né? O cage é essa parte do câmbio, tá? Que no caso aqui dessa bike é cinzinha. O cage tá aqui, a gente tá olhando ele de cima, né? E a corrente vai estar a 1 milímetro dessa parte interna do cage, beleza? Foi isso que eu garanti. Se a gente fosse caminhar na próxima etapa do método em si, eu precisaria garantir o grau de liberdade, tá? Mas eu já garanti na hora que eu estava fazendo a instalação, beleza? Então, meu próximo passo é passar esse cabo aqui na guia correta e depois fazer a pré-tensão como a gente fez no câmbio traseiro. Passo ela na guia correta. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente passa no lugar errado, o ajuste não fica perfeito, simplesmente porque o cabo está passado no lugar errado. Beleza, tem uma certa tensão e da mesma forma que eu fiz na frente, eu vou subir e descer para que eu provoque realmente um afrouxamento aí dos meus cabos. Vamos lá?
Ótimo. Show de bola. Aqui a gente tem uma barriguinha, tá? Não necessariamente eu preciso sumir com essas barrigas, tá? Pro ajuste fica legal. A única coisa que eu uso é tipo assim, eu botei ele reto aqui, tensionado bonitinho, como ele tava. E agora ele tá com essa folga, tá? Ou seja, o cabo afrouxou. Não quer dizer que isso tá desajustado ou não, beleza? Porque a gente não garantiu o ajuste ainda. Ótimo, eu acabei de identificar que esse câmbio aqui tem um problema nesse primeiro eixo aqui e por isso ele tem uma pequena folga aqui, tá? Que é uma folga que a gente não vai conseguir compensar. Dá pra ver aí, ó? É uma folga no eixo. Para ficar perfeito o ajuste dianteiro, a gente vai precisar fazer a substituição desse câmbio, mas isso vai ficar para depois. Então eu vou fazer aqui o ajuste que der no câmbio dianteiro, depois faz a substituição do câmbio e aí eu refaço esse ajuste, beleza? O que a gente vai perder? E é bom quando tem esses exemplos, porque a gente entende o que deixa de ter de qualidade. Quando eu amarro esse cabo aqui nesse ponto, ele puxa o meu câmbio com a folga para cá. Ou seja, eu não tenho margem para ajustar para lá. E aí, nessa condição, meu câmbio vai ficar encostando um pouquinho, tá? É pouco. Talvez andando nem apareça, mas não está perfeito. Próximo passo que eu vou fazer, uma vez que eu tenho o cabo instalado e pré-tensionado, eu quero trocar ascendentemente e ver o que acontece. Beleza? Tive uma certa dificuldade para entrar, tá? E aí, o que eu quero fazer? Vou cruzar aqui, ó. Tá pegando no meu cage na parte externa aqui. Ou seja, eu preciso de mais tensão nesse cabo para que esse barulho suma. Vamos fazer um teste? Vou esticar aqui na mão, ó. Sumiu. Tá? São todas coisas que você pode usar para testar aí. Se eu volto, ele enrosca. Então eu vou voltar na condição primeira, vou dar 1, 2, 3, 4, 5 cliques no meu esticador. Vamos lá. Subir, ótimo. E agora lá embaixo. Perfeito. Sumiram os meus problemas. Então ela está funcionando aqui e aqui, sem apresentar defeito nenhum. Quando eu vou para o cogzinho, para a coroinha, aqui ela vai raspar um pouquinho por conta daquele defeito no eixo. E aqui embaixo, como é que tá? Zero problema. O que eu quero agora? Eu quero testar o coroão. Então vou subir para do meio, que deu tudo certo até agora. E vamos lá para o coroão. Coroão no cogzinho, sem problema. E lá em cima? Sem problema também, tá? O que eu quero garantir agora também, já que ela já está aqui no coroão? Vamos parar assim, que assim fica sem barulho. Eu quero garantir que o meu limitador superior esteja ok, esteja de acordo. Como é que eu vou fazer isso? Lembra do 1 milímetro? Mesma coisa do câmbio traseiro aqui. Se eu apertar aqui meu trocador, ó, meu câmbio mexe muito mais do que 1 milímetro. Ou seja, eu preciso fechar esse parafuso para que ele me garanta 1 milímetro apenas de excursão do câmbio. Vou encostar ele aqui. Quando eu encostei ele no talo aqui, não vai mexer absolutamente nada. Então vou lá, meia volta. Muita coisa. 1/4 de volta. Opa, temos 1 milímetro e um pouquinho mais, né? Vamos lá, fecha mais um pouquinho. 1 milímetro, tá? Ajustei o meu limitador superior. Então, minhas trocas ascendentes já estão feitas. O meu limitador superior está ajustado. As minhas trocas cruzadas também estão perfeitas. O que falta? Falta a gente validar se troca em qualquer condição aqui na frente e falta também a gente testar lá atrás se mudou alguma coisa no ajuste em relação a tá
em cogs, na verdade em coroas diferentes aqui. Vamos lá. Vou colocar no meio do meu cassete ali, ó. Beleza. Eu consigo descer a marcha aqui na frente? Para o meio, por exemplo? Consigo. Consigo subir para 3? Perfeito. Consigo descer para 1? Consigo. Consigo subir para 2? Consigo. Consigo subir para 3 de novo? Perfeito. Então eu pego condições aleatórias e testo. Então estou na marcha 3 lá atrás e na coroinha. Sobe para o meio? Perfeito. Desce para 1? Desce. Subiu para o meio de volta? Subiu para a terceira? Ótimo. Desceu para 2? Ótimo também. E agora eu quero saber se marcha a marcha na traseira, em qualquer uma dessas coroas, o meu sistema ainda está confiável como estava na hora que a gente terminou os ajustes traseiros. Então, vamos lá. Desci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marchas. E subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marchas. Vou para o meio. Desci 1. Até a 8ª. Na verdade, até a 9ª marcha, né? Mas fiz 8 movimentos de troca. Vamos subir? E aqui no coroão, ó, essa troca foi um pouco prejudicada, mas foi só o acaso? Ou realmente estava acontecendo? Vamos testar. Vamos fazer o negócio estressar. Não teve problema mais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ª marcha. Vamos lá subir? Opa! Vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trocas. Tá perfeito. Agora eu posso vir aqui, inclusive, fazer o corte no meu cabo, com aqueles mesmos 3 dedos, coloco o acabamento e aí a gente pode ir para as 2 últimas etapas. E quais são essas 2 últimas etapas? A gente precisa fazer um teste prático. Botar a bunda aqui em cima, botar pressão nesse pedal e ver se na prática tá tudo bem. O que eu gosto de testar? Nos cruzados, principalmente, na coroa do meio, a cadência de troca de marcha, se tá perfeito ou não. Descobriu uma dificuldade? Ah, por exemplo, tá com dificuldade de dar 3 para 4. O que provavelmente está acontecendo? Cabo muito esticado. Aí você vai aqui na bike mesmo, sentido horário, dá um cliquezinho e faz a troca de novo. Resolveu? Resolveu, ótimo. Se for ao contrário, está com dificuldade de subir, você gira no anti-horário e resolve o problema. Entendeu as cruzadas? Colocou na coroa do meio, testou tudo ali atrás, testa as trocas das coroas. Deu tudo certo? Beleza. Precisou de ajuste? O microajuste está aqui. Faça uso dele para facilitar a tua vida. A partir daí, você tem uma bike 100% ajustada. O que eu faço depois? Dá para pegar a bike aqui, quer dar uma limpeza, lubrifica essa corrente e manda bala. Eu espero que tenha ficado claro. Embora seja um processo extremamente complexo, comprido, não é difícil desde que você pegue a manha. Tem tudo definidinho aí. Eu vou montar um PDF e vou deixar num link para download aqui, caso você queira ter esse guia por escrito, tá bom? Tem todas as etapas ali. Toda vez que você precisar e tiver uma dúvida a respeito disso, você vai lá, simplesmente olha e aplica, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida que não foi dita aqui no vídeo, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários e fique à vontade para fazer sugestões de temas que sejam importantes para vocês também. Eu espero mais uma vez que isso tenha ficado 100% claro para você e eu garanto para você que se sobrou alguma dúvida, na hora que você começar a fazer isso na prática, as suas dúvidas vão começar a desaparecer ou elas vão evoluir para um outro nível aí e aí você me manda também aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí numa próxima. Valeu!